Além de informação, notícia, tem análise aqui no Jornal Gente. O Schiller hoje vai trazer para a gente mais elementos aí, comentários sobre o arcabouço fiscal. É a regra fiscal. Passou na Câmara, ainda não passou no Senado. Precisa passar no Senado, senão não está valendo, né, Schiller? Bom dia. Tudo bem, Pedro, Cláudio, Sônia, Oi, Thaís, Chile. tudo jóia? Olha, tá discussão no Senado, o senador Omar Aziz é o relator lá. E vamos lá, tem três discussões que estão, vamos brincar um pouquinho, estão pegando no Senado, né? É quanto entra ou quanto fica fora do piso. Ninguém quer entrar no piso, né? Nenhum setor quer entrar. E as três grandes questões é o piso da enfermagem, é o Fundeb e é o Fundo Constitucional do Distrito Federal, né? E aí é interessante a discussão, né? Todos têm bons argumentos setoriais, né? Mas no geral, faz muito pouco sentido. Eu faço aqui a minha provocação. Quer dizer, vamos por partes aqui, né? O Cláudio já tinha comentado até na semana passada sobre o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Isso foi criado pela Constituinte, portanto é uma previsão constitucional óbvia, né? A Brasília, o Distrito Federal, abriga as embaixadas, abriga o Poder Federal, então ela tem receita com isso, né? Tem receita, porque se pegar os diplomatas, os funcionários federais, também gastam em Brasília, consomem em Brasília, tem um movimento também a economia de Brasília, mas obviamente tem uma despesa de segurança, enfim, quando aconteceu lá os atos do dia 8 de janeiro, quem foi responsabilizado num primeiro momento? A segurança do Distrito Federal. Então, assim, o Distrito Federal tem realmente esse tipo de responsabilidade. Só que a lei, na época, quando foi criada, foi disciplinado isso em 2002, no final do governo do Fernando Henrique. E é uma vinculação com o crescimento da receita corrente líquida da União. Então, no ano passado, deu um salto. Hoje, mais ou menos, nós estamos falando de 23 bilhões de reais que vai para o Distrito Federal. Isso dá mais ou menos 40% do orçamento do governo do Distrito Federal. É muito dinheiro, é muito importante. Imagina, 40% do orçamento do Distrito Federal é muito importante para o Distrito Federal. Para a União é significativo. Nós estamos falando isso aí, vamos lá, dá 0,4 do PIB, quer dizer, é bastante importante, dá quase uma Zona Franca de Manaus, esse recurso todos os anos, pelo valor que está. E aí o Cláudio Cajado, deputado, foi o relator na Câmara, colocou dentro do teto. Colocou dentro do teto. Só que aí muda a fórmula do cálculo, né? Porque passa a depender do cumprimento do cálculo, da expansão da despesa primária do governo. Então, quer dizer, vai ter uma oscilação, o fundo continua existindo, vai ter repasse, mas ele vai ser sujeito, ele perde essa previsibilidade, essa regra que está em vigor desde 2002. E, obviamente, não agrada a bancada do Distrito Federal. A pergunta é, para o contribuinte brasileiro, é justo ou não é justo? Quer dizer, é o mesmo caso do Fundeb. O Fundeb lá era 150 anos, logo antes foi aprovado em 2020 a nova regra do Fundeb, uma previsão de ampliação de 10% para 23% da participação da União no fundo. Isso nós estamos falando de 156 bilhões de fundo logo antes da aprovação da regra. Né? Então, o governo federal vai ampliar muito a participação no Fundeb. O Fundeb, vamos um detalhe, estava fora do teto de 2016. Estava fora do teto de 2016. Né? Então, só que o deputado Cláudio Cajado ele foi muito rigoroso. Eu até fiz um elogio para ele aí. Eu acho que a regra fiscal, que eu sempre defendi, ela tem que ser mais rígida, ela tem que abranger todas as despesas, quer dizer, me pareceu correto, e pareceu para o Congresso, foi uma aprovação por ampla margem da inclusão do Fundeb também na regra do arcabouço fiscal, nos limites do arcabouço fiscal. Obviamente, o setor da educação, a professora Dorinha, o Flávio Ars, lá do Paraná, que são parlamentares, senadores vinculados a esse setor, sindicatos de professores, a Undime, todo mundo, digamos, da educação chamada estatal no Brasil, estrilaram, né? Então, vamos tirar o Fundeb de novo no Senado. E pro piso da enfermagem, que foi uma legislação aprovada a toque de caixa no ano passado, foi para o Supremo, agora o ministro Barroso recentemente liberou, né, em troca de um repasse. Vamos lembrar, a gente nem comentou muito aqui, mas o governo federal repassou 7 bi e alguma coisa para cumprimento para os municípios e estados para cumprir o piso da enfermagem. Outra pergunta que eu gosto de fazer aqui, eu adoro perguntas inconvenientes aqui, às vezes, para que tem piso da enfermagem? Né? Eu todo respeito aqui às enfermeiras, os enfermeiros, os técnicos, mas por que as outras categorias não têm piso? Né? A gente pensa no Brasil pisos constitucionais, ou pisos, né, nesse caso não é constitucional, mas aprovado em lei federal,
outras categorias são igualmente relevantes. De qualquer maneira, foi feito isso, talvez no embalo do pós-pandemia, uma série por pressão, por lobby legítimo da categoria. O fato é que foi criado um piso para essa categoria, para outras não. E a pergunta, no fundo, para o nosso ouvinte, telespectador, é a seguinte: tudo isso aí, quer dizer, piso, fundo constitucional, o Fundeb, tem que entrar dentro do arcabouço, quer dizer, né? E aí, obviamente, tem variações. Todo mundo vai ser sócio. Se entra no arcabouço, né, fiscal, os municípios que recebem o repasse do Fundeb também vão ser sócios, vamos dizer assim, do equilíbrio fiscal produzido pela União. E, na minha visão, essa é a visão do teto. A visão do teto é um esforço nacional, coletivo, do sistema político, do governo, para cortar a despesa que não é necessária, para priorizar aquilo que é importante, para fazer reformas como reforma administrativa, reforma do Estado, cortar supersalários, fazer a PEC dos penduricalhos, fazer tudo que a gente comenta aqui tantas vezes e que é uma demanda na sociedade, né? Quantas vezes a gente falou aqui, né, Sônia, dos dezenas de assessores, do custo do Congresso Nacional, judiciário mais caro do mundo. Quer dizer, tudo isso compõe o grande orçamento da União, que é a conta que o contribuinte brasileiro paga. Faz sentido todos serem sócios dessa grande conta, o governo ser obrigado, lá porque tem um cobertor curto, a cortar o desnecessário para pagar aquilo que é realmente importante, né? Agora, se cada setor vai retirando do teto, portanto, retirando do risco fiscal, digamos assim, né, a sua área, temos um problema. Porque todos os argumentos colocados pela bancada do Distrito Federal, que são bons argumentos, pela educação, que são bons argumentos, e pelo piso da enfermagem, são bons argumentos também, poderiam ser colocados por muitas outras áreas. Por que a área ambiental não poderia dizer, não, mas olha, manutenção dos parques federais é muito importante, patrimônio natural do país. Por que o IBAMA não poderia dizer assim, pô, o IBAMA é fiscalização, é fundamental para o país? Por que o IBGE, que faz o censo, etc., não poderia dizer, olha, nós temos que tirar o IBGE, porque o IBGE é fundamental para o país? Por que a área de segurança, qualquer área poderia ter argumentos relevantes para sair do teto? Só que aí não tem teto, né? Então essa é a discussão da semana do relator Omar Aziz. Eu diria assim, o Cláudio Cajado, o relator na Câmara, foi duro. Ele contrariou um pouco assim muitos lobbies e colocou tudo para dentro do teto. Vamos ver como é que vai se comportar o Senado Federal. E além de todas essas perguntas, Schiller, a outra é com que celeridade o Senado vai conseguir colocar a nova regra fiscal de fato em votação, não é? Na Câmara foi rápido. O Senado não tem, nesse momento, essa fama, digamos, de ser uma casa que acelera votações. E essa é a regra-mãe, aquela da qual dependem todas as outras variantes da economia. Você acha que vai andar rápido, Schiller? Olha, o senador Omar Aziz, ele é aquele senador faca na bota, né? Todo mundo se lembra dele da época da CPI, para o bem e para o mal, aí depende do gosto de cada um, né? Então eu acho que eu acho que nesse caso vai andar. Primeiro porque é total interesse do governo. O ministro Fernando Haddad, vamos fazer uma análise aqui, ele tem se mostrado um bom político, ele tem falado pouco, ele visita, ele tem feito uma articulação, e ele conseguiu, de alguma maneira, criar vamos chamar de narrativa aqui, um discurso, mas que na minha visão ele tem uma base de realidade muito forte, que é o seguinte: o arcabouço interessa ao país. Você pode concordar com o arcabouço ou não, tem gente que preferia uma regra muito mais dura, tem gente que preferia a regra anterior, só que o governo anterior era do governo Temer, então mudou, teve eleição e tal, o governo Lula tem essa visão mais expansionista. De qualquer maneira, a articulação vem sendo bem feita, a votação na Câmara foi por amplíssima maioria. Então, a expectativa é votar isso na semana que vem. Semana que vem votar isso. Quer dizer, passar... O senador deve dar o seu parecer essa semana e votar na semana que vem. Posso aproveitar aqui a presença de Schiller? Muito bom dia. E para fazer uma provocação aqui, Schiller, como você gosta de dizer, né? Sobre um tema que nos trouxe agora há pouco o nosso colega Pedro Campos, que é a utilização da inteligência artificial no âmbito da justiça, né? Seja por advogados, por promotores ou por magistrados. Eu queria saber de você o seguinte: o que é mais artificial? É a inteligência artificial essa produzida pela tecnologia ou aqueles magistrados que falsificam
falsificam currículos, né? São acusados, inclusive ministros de tribunais superiores, acusados como é que chama isso? De plagiar outros autores em suas obras, e aqueles que simplesmente assinam peças, decisões ou, enfim, peças jurídicas produzidas por assistentes. O que é que tem de mais artificial nisso tudo, hein, Chilo? O que é que você acha dessa história? Cláudio sempre me colocando uma saia justa aqui, hein, Pedro? Aí... Viu só? E eu que levo a fama ainda. Não é? Olha, esse é um tema muito interessante, porque a inteligência artificial, ela vai... Aliás, eu li o texto do Harari, famoso Harari, Yuval Harari, no fim de semana, estava lendo, aliás, ele escreveu há algum tempo, dizia, a diferença entre o real e o virtual vai ficar mais... Ela já está meio borrada, vai ficando mais borrada ainda, né? Então, assim, quer dizer, imagina, até acrescenta um item, imagina quer dizer, uma decisão judicial, o juiz pode usar N aplicativos de inteligência artificial, né? O que é bom que utilize, isso vai ser utilizado. Agora, os estudantes podem utilizar isso nas provas, para fazer as provas, né? Isso aumenta muito a produtividade, porque quer fazer uma correspondência, uma carta, Bom, não chegou ainda na área de jornalismo, né? Bom, pode ter chegado também, o cara quer escrever uma coluna, um comentário, botar no chat. Chegou? Pior que já chegou, viu, Schiller? Já chegou. Então, a justiça vai utilizar isso, né? Uma das perguntas é, se um trecho, ou um texto, ou seja, um parecer, etc., foi produzido pela inteligência artificial, deve ser citado como inteligência artificial ou não? Acho que essa é uma pergunta. Eu, pessoalmente, não tenho uma resposta clara para essa pergunta, né? A mim pareceria que, do ponto de vista ético, seria interessante. Texto produzido, né, com auxílio da inteligência artificial, pode ser colocado como um disclaimer, né? Então, mas como a inteligência artificial não deixa rastro, mesmo, por exemplo, mecanismos de identificação de plágio, tem dificuldade de identificar, vão criar um aplicativo de identificação de plágio que vai acabar identificando lá quando o texto vem na inteligência artificial. Pelo menos, por enquanto, eu não conheço, né? O que é um inferno na vida. Schiller, aqui na França, nessa discussão que você está colocando, você sabe que até filtro de foto vai ter que ser colocado se você utilizar. É a nova era da inteligência artificial, porque estão tentando regulamentar esse setor. E aí, Sônia, falta combinar com o mundo do crime. Teve uma matéria muito interessante que foi ao ar na semana passada no Brasil Urgente, do Felipe Garrafa, mostrando que hoje a inteligência artificial já consegue reproduzir a sua voz com perfeição. Então, se você tem ali a gente que está todo dia no ar, imagine, é um material vasto para quem quiser usar isso de forma incorreta. Mas quem não tem essa exposição, mas faz uma live no celular, tem ali alguma coisa gravada em alguma rede social, é muito comum. Aquele recorte da voz pode ser usado num site de inteligência artificial para reproduzir outros discursos. E aí, o que é que estão fazendo? Sabe aquele velho e bom golpe do, olha, mãe, eu sofri um acidente, passa rapidinho aqui, faz uma transferência para minha conta, porque senão eu vou ter problemas. É o golpe daqueles que a gente já tomou 200 mil vezes e ainda tem gente que cai. Esse golpe, quando é dado com a voz da própria pessoa, vira outra coisa. E aí o Felipe Garrafa gravou via inteligência artificial, não era ele, evidentemente, mas era a voz dele, um discurso ali que poderia ser usado para um golpe. Olha, por favor, faz uma transferência para mim agora rápido, tia, que eu estou precisando, eu te pago na volta. A voz, perfeita. Então, assim, mais uma vez, enquanto nós aqui nos detemos analisando que tipo de regulamentação que a gente tem que ter para a inteligência artificial em todas as áreas, o mundo do crime já está lá na frente usando isso sem colocar carimbo de inteligência artificial, viu? Essa eu acho que é uma questão que exige uma preocupação prioritária nessa questão da inteligência artificial. Porque, Schiller, eu não acredito muito, seria muito interessante, né, do ponto de vista ético, que isso se estabelecesse, essa prática, né, diz, olha, esse texto aqui, essa peça, isso aqui foi produzido ou a foto, o que for, né, o que seja, foi produzido com auxílio da inteligência artificial. Mas o que dizer do Google, né? Eu acho que é uma discussão muito parecida com aquela quando surgiu o Google, né? E as pessoas diziam, vai ser citado isso nos livros? Olha, eu dei um Google e apareceu tal, né? Tais respostas ao meu questionamento. Então, assim, é tudo muito difícil. Acho que estamos diante de questionamentos éticos ainda, nos primórdios de questionamentos éticos sobre tudo isso.
Olha, eu vi uma dica esses dias, no fim de semana até recebi esse tema que a Thaís colocou. As famílias têm que ter senha agora, viu? Senha, quer dizer, combina, né? Isso. Porque isso vai acontecer, isso que a Thaís falou já está acontecendo, e muita gente, porque porque pega no momento, né? Pega na surpresa. Você tem a voz, vai ter a imagem logo em seguida, vai ter a imagem. Então, cada família pode ter a sua palavra secreta, assim, e pergunta, vem cá, me diz a nossa palavra aí para ver se é você mesmo, porque tem que ser assim. Isso é utilidade pública, né? Agora, só para não deixar o Cláudio sem resposta final, eu acho que se o juiz, né, enfim, o julgador, ele utiliza a sua assessoria, a mim parece que ele pode até por ética fazer um disclaimer, de trabalho coletivo, trabalho feito pela assessoria, mas eu acho perfeitamente razoável que ele utilize o trabalho da sua assessoria, para isso que ela existe, né? Agora, se copiar algum livro, algum outro parecer, tem que fazer a citação, tem que pôr entre aspas e citar. Como também se fizer consulta na internet, algum sítio na internet, até porque os aplicativos de plágio descobrem isso. O grande problema é a inteligência artificial, se isso vai acontecer ou não. Aí, na minha visão, por questão ética, eu acho que deveria ser referido. Nesse primeiro momento, né, Chile, não vai ter como ter a supervisão humana, né? Acho que é uma conclusão aqui precipitada e que não vemos outra alternativa. Você não vai poder jogar para o computador, por exemplo, decidir o futuro de uma questão. Era o que eu trazia aqui no começo do jornal hoje, quando eu levantei esse assunto. Mas escreveu uma petição, aí dá, hein? Então, escrever até um julgamento, eu acredito que é possível, Thaís, desde que aquilo passe pelo juiz. Como disse o Schiller, o juiz hoje tem assessor que faz ali a solução do caso, traz para a decisão e aí o magistrado apenas retifica ou ratifica, né? Porque o que vale é quem assina a peça, né? Quer dizer, ainda que, como o Schiller disse, ainda que o magistrado se valha da sua assessoria para produzir sentenças e ele apenas assine, ele está se responsabilizando por aquilo, ele concordou com aquilo, ele, não é? Então, assim, eu tenho a impressão que não importa de como aquele documento foi produzido, o que importa é quem se responsabiliza por ele. É isso aí, por isso que nesse momento, Schiller, a análise ali humana, né, a revisão humana, ela é fundamental antes que a gente possa descobrir outras formas, né, ainda mais modernas do que está por vir por aí. Eu ia provocar dizendo que tem muita decisão por aí que eu preferia, acharia que a inteligência artificial ia decidir melhor, mas não precisa. O robô é mais competente. Fernando Schiller, cientista político, sempre conosco aqui no Jornal Gente. Obrigada, Schiller.